Péssima notícia para os clubes brasileiros interessados em Michael. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz essa informação exclusiva e fala também sobre Breno Bidon, volante que perdeu espaço no Corinthians e alvo de dois clubes portugueses. Preciso atualizar vocês sobre a fase horrorosa do Palmeiras. São 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Nesses 4 jogos, nenhum gol marcado. Já no Flamengo, uma quarta-feira perfeita, compra do terreno do futuro estádio e vitória contra o Palmeiras. Para completar, debandada no Cruzeiro, jogadores pouco importantes, representa uma economia alta. Falam ainda sobre a saída de James Rodrigues. Para delírio do torcedor são paulino, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o único site que te dá R$5 para você fazer sua primeira aposta. Nessa quinta-feira tem Copa do Brasil, como Juventude e Fluminense, jogo em Caxias do Sul, vou de empate. Nos jogos lá em Paris também temos futebol, com o Japão e Espanha, vou de vitória dos espanhóis, tem França e Argentina, tô indo de empate. Para você fazer essa ou qualquer outra aposta, só clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, automaticamente já aparecem R$5 para você fazer sua aposta, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Fluminense, que aguarda para essa semana uma nova proposta do Fulham pelo volante André. Essa proposta precisa alcançar 30 milhões de euros, ainda que com bônus para que o negócio pelo volante avance. Já o Pafos FC do Chipre anunciou a contratação de Léo Natel, atacante que pertencia ao Corinthians. O vínculo se encerrava em dezembro, Timão conseguiu a rescisão do contrato, o Léo quase foi parar no Santos, só não aconteceu por conta da repercussão negativa. Já o zagueiro Luiz Segovia, que perdeu espaço desde a chegada do Arthur Jorge no Botafogo, pode ir para no Boa Vista de Portugal. Negociação por empréstimo está acontecendo. A saideira do giro de notícias, o Santos está perto de contratar um atacante de Gâmbia. Trata-se de Ngie, tem 30 anos de idade e chegaria por empréstimo de um time chamado Al Marquia. Importante contar que o empréstimo e os salários custariam ao Santos, durante o período de um ano, 5 milhões de reais. Hora de falar sobre o Grêmio, que deve receber nos próximos dias uma segunda oferta do Chelsea pela compra do menino Gabriel Mack. Esse cara é tratado como uma das grandes joias do futebol brasileiro. O Chelsea já fez uma primeira proposta recusada. A imprensa gaúcha afirma que essa nova oferta deve ser de 7 milhões de euros fixos, mais 13 milhões de euros em bônus, deixando para o Grêmio entre 10% e 15% do valor de uma venda futura. Vou estar atento a essa história para contar mais detalhes para vocês. O que eu posso afirmar é que de fato o Chelsea está interessado no jogador, mandou representantes a Porto Alegre para acompanhá-lo e para fazerem reuniões com o Grêmio, e a negociação pode ser sacramentada a qualquer momento. Bora falar agora sobre o São Paulo com uma ótima notícia. James Rodrigues de fato não é mais jogador do São Paulo, economia de aproximadamente 20 milhões de reais. Seriam 16 milhões e meio de reais entre salários, direitos de imagem e luvas até o fim do contrato na metade do ano que vem. E o São Paulo ainda conseguiu mais 3 milhões e meio de economia, um acordo para rescisão do contrato em relação a uma dívida que o São Paulo já tinha com o James. O tricolor atrasou cerca de 10 milhões de reais das luvas ao meio atacante colombiano, vai fazer o pagamento de 6 milhões e meio de reais e os outros 3 milhões e meio serão perdoados pelo jogador. Dessa maneira, dá para dizer que a passagem do James Rodrigues pelo São Paulo custou 15 milhões e meio de reais. Tudo isso em apenas 12 meses. Péssimo negócio. 2 gols, 4 assistências e só 22 partidas. Só para lembrar, o jogador custou por gol 8 milhões de reais. Foram só 2 gols. Cada assistência custou mais ou menos 4 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que está fazendo uma grande limpa de atletas pouco aproveitados pelo técnico Fernando Seabra. Já são 9 jogadores negociados desde a chegada de Pedrinho BH e Alexandre Matos. E a economia, com a saída de toda essa galera, se aproxima de 2 milhões de reais por mês, número bastante significativo. Rafael Bilu está indo para o CRB, o Cifuentes vai ser devolvido ao Rangers e repassado ao Ares da Grécia, o Matheus Davó vai jogar por empréstimo no América, Neres e Machado estão a serviço do Vitória, o Palácios vai jogar no Sport, o Stênio foi vendido para o Karpat da Ucrânia, tem também o Lucas Oliveira no Kyoto do Japão,
e o Rafael Elias, o papagaio, que também foi jogar no Japão. Você soma tudo isso e chega a cifras próximas a 2 milhões de reais por mês. E esse movimento é importante porque o Cruzeiro tem tentado melhorar seu elenco e fez sua folha subir de 12 para 17 milhões de reais mensais por conta dos últimos acréscimos. A previsão é de um acréscimo de mais 3 milhões de reais para o próximo ano por conta de novos reforços. Preciso falar agora sobre a quarta-feira espetacular para o torcedor do Flamengo à tarde. Vitória extracampo, com a compra do terreno por 138 milhões de reais. É o terreno no gasômetro que vai abrigar o futuro estádio rubro-negro. E acabou se tornando uma grande barbada, porque o Flamengo chegou a oferecer 250 milhões de reais para a Caixa insistia em 400 milhões, a Prefeitura desapropriou o terreno, o levou para leilão, o Flamengo não teve concorrentes e exerceu essa compra de 138 milhões de reais. A compra foi um baita achado, mas saber que um clube tem 138 milhões de reais para fazer o pagamento mostra a capacidade financeira do clube. Esse pagamento precisa ser feito em 5 dias. O presidente Rodolfo Landim chegou a dizer o seguinte, depois da efetivação da compra, abre aspas, a gente colocou uma data de inauguração para 15 de novembro de 2029, mas quem sabe a gente já não inaugura em 15 de novembro de 2028. Os prazos para a inauguração do estádio começam a ser divulgados, a tendência é que essa obra se inicie já no próximo ano. Meta super legal de um investimento que vai gerar na casa dos 2 bilhões de reais. O estádio pode ter entre 70 e 80 mil lugares. Outra preocupação do Fla nesse momento é de que não existam apelidos para o estádio, tudo para que isso não prejudique a busca pelos name rights, a venda do nome do futuro estádio rubro-negro. Mas a alegria do torcedor do Fla não terminou com isso. À noite, vitória por 2-0 contra o Palmeiras, num jogo em que o Flamengo foi sempre superior. O Palmeiras não conseguiu finalizar uma bola no gol. Jogo de ida da Copa do Brasil. A partida de volta acontece no Allianz Parque. O Palmeiras vai precisar vencer por 3 gols de diferença para passar direto ou vencer por 2 gols para levar a decisão para pênaltis. Pedro e Luiz Araújo marcaram os gols do Flamengo. Só para arrematar em relação ao rubro-negro, o Fla recusou uma proposta do Red Bull Bragantino, aquela oferta de 4 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus para que o Matheus Gonçalves, se torne reforço do Bragantino. A pedida é de 7 milhões e meio de euros e a saideira sobre o Fla, o Rennes da França oficializou a proposta de 12 milhões e meio de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus por 90% dos direitos econômicos do Fabrício Bruno. É grande a chance de o zagueiro deixar o Flamengo ao final dessa maratona de jogos extremamente decisivos por Copa do Brasil e Libertadores da América. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, fase horrorosa. Terceira derrota seguida na noite dessa quarta-feira, o 2-0 para o Flamengo já havia perdido para Fluminense e Vitória. Se a gente aumentar um pouquinho esses últimos jogos, são 4 derrotas nas últimas 5 partidas e nesses 4 jogos em que perdeu, o Palmeiras não marcou gol. A gente inclui também a derrota por 1-0 para o Botafogo. O único triunfo nesse período, vitória por 2-0 contra o Cruzeiro. E o Abel Ferreira tem sido duramente criticado por torcedores do Palmeiras nas redes sociais, especialmente para a partida contra o Flamengo, uma série de invenções que não funcionaram. A presença do Caio Paulista, o Jair tem jogado pouco ou só havia feito uma partida com a camisa do Palmeiras, acabou se tornando titular, enfim, as escolhas não funcionaram. Depois do jogo, o Abel afirmou, abre aspas, o Flamengo foi claramente superior e mereceu a vitória. Só para completar sobre o Palmeiras, o Verdão encaminhou um acerto para a contratação de um espanhol de 18 anos de idade. Trata-se de Wesley, que nasceu por lá, mas é filho de uma brasileira, vai assinar contrato de 2 temporadas, importante contar que ele jogou dos 13 aos 18 anos de idade na base do Barcelona em La Masia, chegou a ser chamado de Kanté de La Masia, Kanté é aquele volante que vocês conhecem e adoram. Atleta que chegou a ser convocado para a seleção espanhola sub-17. E os clubes brasileiros já não estão mais sozinhos na disputa por Michael. Quero trazer essa informação de maneira exclusiva. O Neon, que acabou de subir da 3ª para a 2ª divisão saudita e faz parte de um grande projeto do Sheikh Mohammed bin Salman de transformar essa região na Arábia Saudita em uma das mais modernas do mundo. O Neon está disposto a pagar 18 milhões de dólares por um contrato de 2 temporadas. A gente está falando de mais ou menos 45 milhões de reais ou 22 milhões e meio de reais por ano. Significa 1 milhão e 900 mil por mês, porém livre de impostos. Essa é a condição oferecida ao Michael.
Atleta que tem pedido para clubes brasileiros uma cifra ainda maior. Ele quer 2.300.000 reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas para atuar no futebol brasileiro. Everton Guimarães, meu amigo, que trabalha em Minas Gerais, chegou a cravar que o Michael tem conversas avançadas com o Corinthians. As negociações existem, mas não existe tanto otimismo assim no timão. Até porque as negociações ainda prosseguem e uma possibilidade real é da permanência dele na Arábia Saudita. O Cruzeiro nega que tem interesse no Michael, mas o que a gente conseguiu apurar é que existem tratativas, existem conversas. O Flamengo desistiu da contratação do Michael, não vai fazer valer aquele pré-acordo, aquele acordo verbal que existia quando da saída dele para jogar no Al Hilal. O Michael será liberado de graça pelo Al Hilal, isso já é líquido e certo, mas apenas depois da final da Supercopa da Arábia Saudita, marcada agora para o mês de agosto. Só para completar em relação ao Michael, contar que o Vasco também especulou a possibilidade de contratá-lo, mas não levou essa história adiante. Para fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, Breno Bidon é alvo de 2 clubes portugueses. Informação da Rádio Itatiaia dá conta de que Benfica e Sporting ainda não apresentaram propostas, mas já demonstraram interesse em contratá-lo. E levando em consideração o momento ruim do atleta desde a chegada do Ramon Dias, Bidon virou a 5ª opção dos volantes do Corinthians. A tendência é que saia o negócio por menos daquilo que o Corinthians imaginava, mas há uma necessidade grande de o Corinthians fazer pelo menos uma grande venda nessa janela de transferências. O Wesley seria a bola da vez, ninguém sabe ao certo se o Wesley vai ser negociado ou não. Sobre o Breno, 80% dos direitos econômicos são do Corinthians, multa rescisória de 50 milhões de euros, não consigo ver uma oferta superior a 15 milhões de euros por ele nesse momento da janela. Atleta de 19 anos de idade, de enorme potencial, mas com poucos jogos no time de cima. Queria saber a sua opinião, quanto é que o Breno Bidon vale? Usa o espaço para comentário, tá? Só para completar, a polícia confeccionou o laudo que confirma a agressão do presidente alvinegro, o Augusto Melo, contra um torcedor do Cruzeiro, no jogo recente lá em Minas Gerais, no Mineirão, entre Corinthians e Cruzeiro. Ele pode ser denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por agressão a João Daniel. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos, tchau! Fala galera, mais um vídeo aí do Jorge Nicola trazendo várias informações aí do mercado da bola. Ele está sempre bem informado, traz novidades em primeira mão, então os vídeos dele são ótimo, top. Então fica atento aí para os próximos vídeos e valeu, quem puder aí se inscrever aí no canal, que se inscreva, ajuda muito. E até a próxima. Valeu!